Epístola de João. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de amar a Deus ou amar o pecado. Nós sabemos que a consequência de todos os malefícios que temos recebido por causa do pecado são inúmeras. Nós sabemos que o pecado, de fato, age em nós devido à nossa natureza. Mas também, meus irmãos, a partir do momento em que Cristo Jesus nos salvou, nos libertou, nos regenerou, precisamos aprender ou até mesmo enfatizar, melhor dizendo, a palavra de Cristo em nossos corações. Claro, é evidente aprender mais dele, mas enfatizar de fato a palavra em nosso coração, como diz o salmista, para que nós não venhamos pecar contra ele. A Bíblia nos fala, em primeira epístola de João, no capítulo de número 3, eu quero ler apenas alguns versos. Hoje seremos bem mais sucintos em relação à exposição das Escrituras Sagradas, devido, meus irmãos, à preocupação e o cuidado nosso com os amados irmãos que chegaram aqui em casa. Louvamos a Deus por cada um de vocês. Não existe melhor lugar do que estarmos a não ser na casa do Senhor. A Bíblia nos diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, vamos ler essa última parte, não vive o quê, meus irmãos? Não vive o quê? Pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Amados, nós sabemos como a cada instante é difícil lutar contra os nossos próprios pecados. Sabemos que como é difícil, meus irmãos, manter nesses últimos dias uma vida na presença do Senhor. Porque todos os dias, todo momento, nós somos bombardeados. A gente abre o Instagram, vai fazer uma pesquisa, ali está um chamado para que os nossos olhos caem em corrupção, em concupiscências. Nós vamos ao trabalho e de repente chega lá, sempre existe alguma coisa que tenta a cada dia nos tirar da presença do Senhor. Dentro de casa, muitas vezes, também somos tentados a nos afastar de Deus. Ou seja, não existe um lugar sequer que a gente possa entrar e dizer assim: hoje não serei tentado. E alguém pode dizer: pastor, é possível sermos tentados dentro da própria casa do Senhor? Eu quero dizer que até dentro da casa do Senhor estamos propícios a cair se nós não vigiarmos. Interessante que João, escrevendo essa carta, e como eu já disse aos irmãos, eu sou muito apaixonado pelas cartas de João, a maneira como ele escreve, a forma objetiva, como ele nos traz a respeito da vida e da característica que deve ser aquele que nasceu de novo. João vai se preocupar muito aqui em nos trazer uma palavra que possa afirmar a nossa vida em Deus. Em todo momento ele está exortando, advertindo os crentes a como viver uma vida de santidade e uma vida de fato que possa agradar ao Senhor. Interessante que no verso de número 1, nós vamos perceber que João inicia falando sobre esse grande amor de Deus, o amor do Pai, que foi dado a nós, que foi concedido a nós, e a maior prova desse grande amor que foi derramado em nossas vidas, ele é percebido como na salvação que Jesus Cristo trouxe à humanidade, porque de fato estávamos perdidos em nossos delitos, estávamos mortos
em nossos pecados. Mas observem que ele expressa, observem, analisem, parem para pensar. Olha esse grande amor de Deus, olha o amor do Pai derramado sobre nós, ao ponto de sermos chamados filhos. E uma pergunta que devemos fazer é a seguinte: como nos tornamos filhos? Será que qualquer pessoa pode ser considerada filho ou filha de Deus? Será que qualquer um pode dizer assim: Ele é o meu Pai? É evidente que o amor de Deus foi dado a nós, o amor de Deus foi oferecido a nós, o amor de Deus veio a este mundo, o amor de Deus morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Pai. O amor de Deus mandou o seu Filho, melhor dizendo, o Consolador, o Espírito Santo, para que em todo tempo estivesse conosco. E quem é este amor de Deus? O próprio Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, foi dado a nós para substituir-nos na cruz, para ser maldito por nós, para levar sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Então vede quão grande amor o Pai tem nos dado. Mas só podemos de fato dizer que somos filhos de Deus se houver confissão dos nossos pecados, se a nossa boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando o nosso Deus sela-nos com o seu Espírito Santo para mostrar e separar criaturas de filhos. E por causa de Jesus Cristo, agora nos tornamos filhos dele. Mas a partir do momento em que confessamos o seu único Filho como nosso Senhor e Salvador. Então aqui dá para entender que só é possível ser filho de Deus a partir de Cristo Jesus. Só é possível chamarmos Deus de Pai com verdade, com certeza e convicção todos aqueles que estão em Cristo Jesus, abandonaram o seu pecado, entenderam a mensagem de Cristo, trazendo aos seus discípulos em Lucas 9, se vocês quiserem salvar a vida de vocês, vocês precisam perdê-la, vocês precisam negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E quando nós entendemos isso, assim então nos tornamos filhos de Deus. E observem que esses filhos de Deus, de fato, muitas vezes não serão conhecidos pelo mundo, porque o mundo, como diz aqui no verso 1, o mundo não conheceu, ou não querem conhecer o próprio Deus, não conhecem a Jesus Cristo. Uma coisa é falar de Jesus, uma coisa é dizer que Ele é Salvador e Senhor, outra coisa é experimentá-lo como o Senhor da nossa vida. Uma coisa é dizer que eu creio em Deus, outra coisa é eu estar nele. O que João está propondo aqui, deixa essas motos pentecostais passarem, né? A pessoa gasta 30 anos para fazer uma tecnologia para silenciar a moto, o camarada em 30 segundos acaba com a tecnologia. Este amor, meus irmãos, é desconhecido para o mundo. Volto a dizer, as pessoas falam de Jesus, mencionam Cristo, mas não o conhecem. E como a gente sabe que muitas pessoas não o conhecem? Pelas suas próprias ações e atitudes. Como nós sabemos que alguém de fato conhece a Cristo? Como nós sabemos que alguém experimenta Jesus Cristo? Como nós sabemos que aquela pessoa que está passando diante de nós é filha de Deus? Por suas ações, pelas suas atitudes, pelas suas próprias palavras, pela maneira como ele diz, como ele enxerga e como ele decide. Porque muitos, principalmente nesses últimos dias, dizem que conhecem a Deus, conhecem a Cristo e até mesmo o têm como Senhor, mas as suas ações não dizem ser filhas de Deus, não dizem ser filhos de Deus, não condiz com que aquilo que a Escritura nos fala, não condiz com as ações que Jesus Cristo nos deixou para que pudéssemos imitar. Não é à toa que Paulo, falando em Efésios, capítulo 5, verso de número 1, filhos, imitemos ao nosso Pai, filhos amados, sejamos imitadores de um Deus poderoso e santo. Outra questão que eu gostaria de mencionar aqui,
Verso de número 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os verdadeiros filhos de Deus, um dia, conhecerão verdadeiramente, face a face, quem é Jesus. E como veremos Jesus Cristo como Ele é? No dia do quê, meus irmãos? Do arrebatamento. No dia em que Jesus Cristo voltar, saberemos de forma nítida e experimental, fisicamente, quem é Cristo, quem é Jesus, como é a sua face, como é o resplendor da sua face. Saberemos quem Ele é. Somente os filhos de Deus terão o privilégio de conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Outra questão importante, verso 3: e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Neste mundo vil, se fala muito em cumprimento da lei, se fala em cumprimento da Constituição, se fala em cumprimento das normativas do Brasil, mas uma pessoa que vive pecando, que peca contra Deus, que transgride as coisas de Deus, é um transgressor da lei humana, é um transgressor da lei bíblica. Ele é um transgressor e vive em transgressão, porque o pecado, ele tomou conta de tal forma que ele não consegue obedecer. Precisamos entender, meus irmãos, que quando nos tornamos filhos de Deus, quando nos tornamos resgatados por Cristo, sabemos que é importante obedecer a palavra do Senhor, e essa obediência à palavra de Deus nos torna também melhores cidadãos brasileiros. Quando alguém realmente ama a Deus, ele sabe como conduzir a sua vida como cidadão. Aqueles que dizem que amam a Deus, são filhos de Deus, são pessoas, ou devem ser, mais educadas. Porque quem é filho de Deus precisa ser educado. Tem alguma coisa estranha aí? Se alguém diz ser filho de Deus e não é educado, tem uma coisa estranha, não é, meus irmãos? É estranho. Porque quem é cheio do Espírito Santo exerce educação civil. Uma pessoa que é de Deus, ela conhece, entende a importância da paciência. Ele é longânimo, porque buscando os frutos do Espírito, exercendo o fruto do Espírito, ele sabe como tratar as pessoas, sabe como conduzir com as pessoas, saberá como se mover no trânsito, porque, meus irmãos, o trânsito é um negócio sério, e o povo é muito impaciente no trânsito. O sinal mal abrir, já tem gente buzinando. Mas a pessoa, aqueles que são filhos de Deus, saberão como obedecer às leis, e saberão como aplicar essas leis, porque ser filho de Deus não é apenas exercer espiritualmente esse mandamento de Cristo, mas aplicar na vida cotidiana os mandamentos de Cristo, e aplicando, ele saberá de fato como obedecer e como exercer, porque todo aquele que pratica o pecado vive transgredindo, disse João, porque o pecado é transgressão. Verso de número 5, para partirmos para o final. E ele sabe que ele manifestou para tirar os pecados. Tem consciência que Cristo veio para tirar, para anular a ira de Deus em nossas vidas, para nos limpar do pecado. Por que ele faz isso? Porque em Cristo não existe pecado e nunca existiu pecado. Eu já disse aqui um dia aos irmãos, eu fiz uma pergunta, e foi uma pergunta até retórica, perguntando se Jesus Cristo poderia pecar, se Jesus Cristo poderia se inclinar a tomar um desejo pecaminoso, e logo dizemos que não, porque Jesus é a figura do homem ideal.
Ele é a pessoa ideal, é o exemplo de uma pessoa correta e santa. Ele nunca se inclinou ao pecado, porque não nasce da concepção de homem e mulher. Ele nunca conheceu o pecado, porque a natureza dele era uma natureza também divina. E como Deus não pode ser tentado, não podia ser tentado, mas diz João que nele não há pecado. E é por isso, meus irmãos, que Cristo Jesus deve ser o exemplo ideal de ser humano para cada um de nós, não com a natureza pecaminosa, mas como natureza humana, como homem, é o exemplo fiel da pessoa que devemos seguir. É a pessoa exata que devemos, meus irmãos, também exemplificar nas nossas vidas o que Ele nos deixou. Então devemos sim, com dias, com anos, em determinados momentos, precisamos nos parecer com Cristo Jesus, porque Ele é o homem ideal que devemos copiar e tomarmos como exemplo, porque nele não há pecado. Verso 6, todo aquele que permanece nele, não vive o que, meus irmãos? Pecando. Que desafio para nós, como cristãos. De vez em quando, eu conversando com os irmãos, a gente espera de tudo para uma pessoa que não é cristã, não é verdade, meus irmãos? A gente espera qualquer coisa. Uma pessoa que não teme ao Senhor, você pode esperar o que quiser dela. Traição, abominações. Você pode esperar o quê? Palavrões. Espera que atitudes ilícitas. Espera o que for. Mas quando a gente olha para um cristão, a gente espera que uma conduta de testemunho. Mas nós não podemos esquecer que a mesma natureza que está na vida de um ímpio, a natureza pecaminosa, também está na nossa vida. Mas qual é o diferencial? É que nós devemos, como cristãos, como filhos de Deus, buscar sempre santidade, uma vida pura, porque todo aquele que permanece em Cristo não pode viver uma vida aceitando o pecado, sendo, meus irmãos, conivente com o pecado, aguardando perdão de Deus, mas não quer largar o pecado. Aqueles que são de Cristo precisam buscar sempre santidade. Hebreus nos fala que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê Deus. Então, como filhos, nós não podemos colocar o pecado como o maior prazer na nossa vida. Na verdade, o pecado não deve ser o prazer da nossa vida. Por mais que a nossa carne chame, por mais que a nossa carne queira, mas como filhos de Deus, devemos abandonar o pecado, nos arrependermos para alcançarmos a misericórdia. E eu quero aqui, finalizando, trazer duas aplicações. Primeira delas, que aqueles que querem ver Jesus Cristo, que aqueles que querem experimentar Cristo Jesus, não podem viver uma vida de pecado, ou não podem querer viver pecando sem arrependimento. Olha só o que diz a parte final desse verso: todo aquele que vive pecando não o viu. Isaías, o profeta, diz: o que faz a separação do homem com Deus? Sua iniquidade. Então logo percebemos que o pecado não é algo bom para o ser humano, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado, se fosse algo bom, nos arrastaria para a presença de Deus. Se pecar fosse bom, a humanidade não morria. Se pecado fosse bom, ninguém ficava doente. Se pecado fosse bom, não haveria, meus irmãos, problemas neste mundo. O pecado é tão ruim que o salário que ele dá é a morte. Será que o pecado é bom? Será que desenvolver os poderes carnais da nossa vida nos fazem bem? A verdade é que o pecado nos envelhece precocemente. Você pode observar uma pessoa que vive pecando, ela envelhece de forma precoce. A gente olha para o nosso pastor Moisés, pastor Jack Chan, novinho,
tem quase 50 anos, meu irmão. Quem é que dá 50 anos para ele? Ninguém. Você dá 50 anos, Ítalo? Dá 30, não dá? Eita, pode promover Ítalo aqui, tá? Quando nós somos de Cristo, meus irmãos, há sorriso no nosso lábio, mesmo mediante a tantas tribulações, nós descansamos no Senhor, porque sabemos que Ele é a nossa segurança, é a razão da nossa vida, e quanto mais o buscamos, mais rejuvenescidos ficamos, porque Ele renova as nossas forças, como asas como de águia, subimos, corremos, andamos, não cansamos e nem fadigamos. O pecado nos afasta do conhecimento de Deus, nos tira o prazer de conhecer a Deus, nos tira o prazer de ler a palavra, nos tira o prazer de orar. Então é importante que nós saibamos, mais uma vez, que pecar não nos faz bem, porque nos afasta daquilo que é mais precioso, Deus em nossa vida. Segunda aplicação, que precisamos entender, meus irmãos, que como filhos de Deus, o nosso prazer deve sempre estar em Deus. Amados, quando temos Cristo vivendo em nós, como diz Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, o prazer de servir a Deus é algo constante. Vir à casa do Senhor é alegria. Nós compreendemos, claro, a situação agora. Hoje nós não temos uma quantidade expressiva de irmãos pela preocupação nas ruas, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, meus amados, a nossa razão, o nosso culto, a razão por que estamos aqui, não são os homens, não são as coisas que obtemos, não são as riquezas que queremos. A razão por que estamos aqui parece ser simples, mas é a melhor coisa, é Jesus Cristo. É Ele que nos impulsiona como filhos, é Ele, meus irmãos, que nos dá a determinação de buscar a Deus como filhos. Foi Ele a razão porque o Pai Celestial nos adotou para si. Cristo é a razão porque Pai, o Deus poderoso, nos chama de filhos. Ele é a razão porque eu e você vamos para o céu. Ele é a razão. Por isso Ele diz: vede o grande amor de Deus. O grande amor de Deus, meus irmãos, supera toda e qualquer expectativa. O amor de Deus é muito maior do que amor de mãe. Porque muitos falam assim, compara o amor à mãe, né? O amor da mãe é maior do que do pai, né? Faz essa comparação. Mas quem disse que o amor de mãe é maior do que o amor do Pai Celestial? Não se compara. Porque qual mãe que daria o seu filho para morrer por um estranho? Qual mãe que daria o seu filho para morrer por aqueles que são assassinos? Eu quero fazer uma pergunta: qual mãe daria o seu filho para morrer por aqueles que são estrupadores? Qual mãe daria o seu filho para morrer por pessoas que têm em seu currículo atrocidades tremendas? Nenhuma mãe faria, mas o nosso Deus fez. Então vede qual grande amor. Esse amor nos resgatou, esse amor nos levantou. E como está no Salmo 139, 134, dos nossos salmos e hinos, amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ó quanto amor tu padeceste. Na quarta estrofe, o último fala que recebe, Senhor, o nosso pequenino amor, porque por mais que venhamos amar a Deus, é tão pequeno, tão ínfimo, irmãos, diante do amor grandioso do nosso Pai. Então, meus queridos, sigamos em ser filhos de Deus, amando o Senhor a todo tempo, porque o amor dele foi derramado em nossas vidas. Então a Ele nessa noite toda a honra e toda a glória. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse grande amor.